High Speed 2, comumente chamada de HS-2, foi idealizada como um megaprojeto do Reino Unido que acabou se tornando um desastre colossal. Inicialmente saudado como um empreendimento de infraestrutura transformador, esperava-se que elevasse o país ao nível de seus equivalentes europeus. No entanto, o que se materializou foi um projeto que se desviou significativamente de sua versão original. O plano original era que a linha HHS-2 fosse uma extensão da linha HHS-1, formando uma rede abrangente em formato de X, que ligaria o norte, Midlands e o sul do Reino Unido, e proporcionaria conectividade a 8 das 10 maiores cidades do país. Lamentavelmente, o resultado foi um projeto desconexo, que não só deixou de se integrar à HS-1, mas também negligenciou a conexão entre as regiões sul e norte, como inicialmente previsto. No nosso primeiro vídeo sobre este projeto, exploramos a história, a justificativa e o escopo da iniciativa HS-2. Hoje, iniciamos pela primeira vez um vídeo de atualização do projeto, motivados por mudanças significativas que ocorreram e pelo seu feedback, conforme indicado pelos resultados da nossa enquete. Vamos reservar um momento para revisar os detalhes do projeto. HS-2 foi projetado para ser executado em duas fases. A primeira fase, com uma extensão de 225 km, tinha como objetivo estabelecer uma conexão entre London Euston e a nova estação em Birmingham Curzon Street. Isso seria feito por uma rota via Old Oak Common, no oeste de Londres, e Birmingham International, atendendo o aeroporto de Birmingham. A fase 2 visava estender a HS-2 a partir de Bradley, ramificando-se em duas direções. O ramal oeste estava planejado para seguir para o norte, passando por Crewe, dividindo-se próximo a Knatsford, com um ramal terminando na estação ferroviária Manchester Piccadilly e o outro se unindo à linha principal da costa oeste em Goldbourne, ao sul de Wigan. Havia também planos para uma estação que atenderia o aeroporto de Manchester. O ramal leste teria atravessado a região de East Midlands, conectando-se à Midland Main Line ao norte de Derby e seguindo até Leeds. Esse segmento também teria se separado, com um ramal terminando no centro de Leeds e o outro se conectando à linha principal da costa leste, perto de York. Como resultado, a fase 2 foi subdividida em 3 subfases. Fase 2A, ligando West Midlands a Crewe, fase 2B Oeste, indo de Crewe até Manchester e a linha principal da costa oeste, perto de Wigan, e fase 2B Leste, representando um ramal de West Midlands até Leeds e a linha principal da costa leste, perto de York. A ampla rede planejada foi concebida para ser um sistema de via dupla, com velocidades projetadas de 400 km por hora, seguindo todas as ETIs da União Europeia, incluindo um sistema de sinalização baseado no ERTMS. Em termos de operação regular, os trens estavam projetados para operar a velocidades de até 360 km por hora. Mas desde o nosso último vídeo, mudanças notáveis aconteceram. Em novembro de 2021, a fase 2, B Leste para Leeds, foi cancelada, junto com a decisão de não construir uma linha completa de alta velocidade leste-oeste conectando Manchester a Leeds. Essa decisão foi justificada pela alegação de que o projeto poderia ser realizado de forma mais eficiente e com um custo menor. Precisamos destacar que o trecho leste do HS-2, estendendo-se até Leeds, teria reduzido significativamente a congestão em 2 das 3 principais linhas ferroviárias norte e sul do Reino Unido. Lembre-se de que o ex-engenheiro-chefe do HS-2 enfatizou a importância do corredor Birmingham-Leeds, citando-o como a parte mais importante do projeto. Além disso, as obras na estação Euston foram interrompidas, já que os custos dispararam para 4,8 bilhões de libras, em comparação com o orçamento inicial de 2,6 bilhões,
Consequentemente, os serviços do HS-2 deveriam ter começado e terminado em Old Oak Common, localizada a 10 quilômetros a oeste de Euston, no centro de Londres, pelo menos até a década de 2040. Enquanto isso, as atividades de construção resultaram na demolição de inúmeras casas, comércios e áreas verdes na região ao redor. Além disso, em junho de 2022, o trecho de 21 quilômetros de nova linha até a linha principal da costa oeste, em Goulburn, parte da fase 2B Oeste, também foi cancelado. Essa seção deveria permitir que trens de alta velocidade na linha HHS 2 Londres-Manchester se conectassem à linha principal da costa oeste, logo ao sul de Wigan, aumentando assim a capacidade e reduzindo o tempo de viagem até Glasgow. No entanto, um momento crucial ocorreu este ano, quando o primeiro-ministro Rishi Sunak tomou a decisão de cancelar toda a fase 2 do HS-2. Essa decisão foi motivada pela duplicação dos custos desde que o projeto foi aprovado inicialmente, há mais de uma década, como mostra a estimativa mais recente. A projeção de custos para todo o projeto HS-2 atingiu uma faixa estimada de 100 a 110 bilhões de libras. Junto com as mudanças no comportamento dos passageiros após a pandemia de Covid-19, que enfraqueceu severamente o argumento econômico para o projeto. Assim, só o trecho Londres-Birmingham ficou para ser finalizado, mudando bastante o escopo e a ambição originais do projeto. O cancelamento da fase 2 tem implicações de grande alcance para todo o projeto. Por exemplo, em 2021 foi fechado um contrato para adquirir 54 trens com velocidade máxima de 360 km por hora da Hitachi e da Alstom, com base em uma versão modificada do Zefiro 300. Originalmente planejado para iniciar as operações em 2027, esse pedido de trens HS-2 agora provavelmente será reavaliado e reduzido. Com a descontinuação da fase 2, a perspectiva de operar 54 trens de alta velocidade especificamente para a rota Londres-Birmingham parece excessivamente ambiciosa. Além disso, a expansão planejada da estação Manchester-Piccadilly agora representa um desafio significativo. Espera-se que a estação enfrente dificuldades para acomodar os trens HS-2, já que o serviço para Manchester está planejado para ser atendido com 2 composições HS-2, 2 trens acoplados oferecendo capacidade para 1.100 passageiros e atendendo à demanda prevista. O comprimento de 2 trens acoplados chega a 400 metros, enquanto as vias da estação têm apenas 200 metros. Além disso, os trens HS-2 não conseguirão igualar a velocidade do serviço atual da West Coast Main Line. Por não possuírem capacidade de inclinação, os trens HS-2 estão limitados a uma velocidade máxima de 177 km por hora, ficando abaixo dos atuais 200 km por hora em certos trechos. Porém, os desdobramentos mais preocupantes ainda não foram tratados. Após a decisão de Sunak, o Departamento de Transportes retirou a proteção dos terrenos adquiridos pelo poder público ao longo dos trilhos previstos para a fase 2 da ferrovia de alta velocidade. Notavelmente, as terras adquiridas para a fase 2 agora estão disponíveis para venda, extinguindo efetivamente qualquer perspectiva de uma futura retomada do HS-2 em escala total por qualquer governo subsequente. É importante observar que um total de 3,4 bilhões de libras já foi investido na compra de terras e propriedades para a rota original do HS-2, o que inclui 584 milhões de libras destinados aos trechos planejados ao norte de Birmingham. Esse processo também envolveu a aquisição de mais de 400 casas somente no trecho de Crewe até Manchester. A decisão de reduzir a fase 2 realmente deve gerar uma economia substancial de custos, estimada em 36 bilhões de libras, que deverão ser realocadas principalmente para projetos de transporte nas regiões do norte do Reino Unido.
Em alinhamento com essa realocação, o governo do Reino Unido apresentou um documento estratégico detalhando o plano de investimentos sob o título Network North. No entanto, as promessas apresentadas nesse plano foram recebidas com pouco entusiasmo, ofuscadas por alguns deslizes notáveis. Um desses deslizes inclui o compromisso de expandir o sistema de bondes Metrolink de Manchester até o aeroporto de Manchester, uma extensão que já havia sido concluída e estava em operação desde 2014. Em relação à primeira fase, aproximadamente 22,5 bilhões de libras já foram gastos até agora, sendo a maior parte destinada à construção de estruturas de engenharia complexas. Considerando que, entre outras coisas, o projeto envolve 51 quilômetros de túneis. Notavelmente, o mais longo desses túneis é o túnel de Chiltern, que se estende por impressionantes 16 quilômetros com uma profundidade de 90 metros. A construção dessas estruturas está a todo vapor e o projeto já está bem avançado em mais de 350 canteiros de obras ativos. As tuneladoras conhecidas como Florence e Cecília têm escavado incansavelmente o túnel de Chiltern e até agora já percorreram mais de 3/4 da distância através das desafiadoras colinas de Chiltern. Igualmente impressionante, as tuneladoras Sushila e Caroline já completaram mais de 1 milha cada uma em suas jornadas rumo à capital na seção do túnel North-Northolt. As obras também começaram na escavação do túnel de Bromford, com esforços contínuos no colossal viaduto do Vale de Colne, que está prestes a se tornar a maior ponte ferroviária do Reino Unido quando seus 3,4 quilômetros de extensão forem concluídos. Aqui é fundamental enfatizar algo que é amplamente reconhecido, exceto talvez pelo governo do Reino Unido. O principal objetivo do HS-2 sempre foi a expansão de capacidade. A maioria das principais linhas ferroviárias do Reino Unido tem operado em ou perto da capacidade máxima há anos, com pouco espaço para acomodar serviços adicionais. O HS-2, portanto, foi concebido como uma solução para liberar uma capacidade significativa na rede ferroviária, no norte e nas Midlands de uma só vez. Com a infraestrutura do HS-2, estabelecendo uma rota dedicada para viagens expressas e intermunicipais de longa distância. Por exemplo, reduzindo o tempo de viagem de Manchester a Londres dos atuais 140 minutos para apenas 88 minutos. Os trens locais terão o espaço de que precisam para operar serviços regionais e locais com mais frequência e confiabilidade. Essa mudança, por sua vez, contribuirá para a redução das emissões de CO2 e NOx ao diminuir o número de carros e caminhões nas estradas. Mas, ao contrário de outros países europeus comparáveis, o Reino Unido simplesmente não parece ter vontade política para desenvolver um sistema de trens de alta velocidade como é feito na França e na Espanha, por exemplo. Por exemplo, a França, uma nação com população e PIB per capita comparáveis, possui uma rede extensa que se estende por 2.800 quilômetros. Em contraste, o Reino Unido fica significativamente atrás, com apenas 108 quilômetros de rede ferroviária de alta velocidade. Então, no final das contas, concluímos facilmente que o HS-2 faz o projeto do trem de alta velocidade da Califórnia parecer um projeto planejado e executado com maestria. Você pode esperar uma atualização sobre esse projeto em breve também. Até lá, adeus!